Todos os domingos, Dom Jesus Maria, bispo da Diocese de Bragança, tem um encontro marcado com o povo de Deus. Programa A Voz do Pastor, ensinando e motivando a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Amigos e amigas da Rádio Educadora de Bragança, um saúdo fraterno para todos. Mais uma vez, aqui estamos trazendo a voz do pastor e com ela a reflexão da Palavra de Deus deste domingo, 19º domingo do tempo denominado comum. A mensagem deste domingo se resume numa palavra: não tenhais medo. Agora queremos enviar uma saudação especial aos padres Márcio, padre Fagner e padre Luciano. Os três, neste último domingo, o domingo que passou, dia 2, eles assumiram. O padre Márcio assumiu a paróquia Santa Terezinha, o padre Wagner a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Itinga, e o padre Luciano, não como pároco, mas como administrador, também assumiu, e temporariamente, também assumiu a paróquia de Irituia. Aos três, os nossos parabéns, o desejo de que realizem um bom trabalho de evangelização e coordenação também dos trabalhos pastorais nessas paróquias. Vamos, pois, com o evangelho deste domingo. De Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 33. É continuação do evangelho do domingo passado. Escutemos, pois, com atenção. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto começa dizendo que após a multiplicação dos pães, Jesus mandou seus discípulos embora e também a multidão. E ficou sozinho. Subiu a montanha e foi orar. E é nesta situação, é nesta oração que chega a noite e ele está sozinho na montanha. Está conversando com o Pai. Está nessa conversa íntima com o Pai, refazendo as suas forças para poder continuar com a sua missão de anunciar o Evangelho, a Boa Nova, a todos. Entretanto, a barca se encontra no meio do lago. O vento é contra e o mar está agitado. As ondas são fortes e o vento também, de maneira que a barca quase não avança. Lá pelas 3 horas da manhã, Jesus vai até a barca,
na direção da barca, andando sobre as águas. E chegando lá, e tendo visto ele, os discípulos começaram a ficar com medo, apavorados, gritaram. E Jesus grita para eles: coragem, sou eu. Então Pedro, naquela atitude sempre de um pouco corajosa e um pouco atrevida também, né, disse para Jesus: se é você, então que faz que eu ande nas águas também. E Jesus disse: pode vir. Então Pedro desce do barco, começa a andar, mas o vento é forte, ele sente o vento na cara, e com o vento começam a vir as dúvidas, ele começa a afundar, e imediatamente grita para Jesus: salva-me. E Jesus estende a mão, o segura, e juntos sobem na barca e o vento se acalma. Os que estão na barca reconhecem que é o Senhor, que é Jesus, e se prostram em atitude de adoração diante dele, dizendo verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Tu tens poder. De fato, assim como Jesus tinha multiplicado os pães, tinha expulsado demônios, assim como Jesus tinha curado doentes, Jesus também tem poder sobre a natureza. Isso é o que mostra neste fato, neste caminhar sobre a água. Ele tem poder sobre a natureza, manda e o vento se acalma. Ele anda sobre as águas. Ele não só tem poder sobre as doenças, mas também sobre os fenômenos naturais. E é isto que Jesus quer mostrar para eles, para que eles acreditem. Mesmo assim, tem medo, tem falta de fé, falta de coragem. Jesus escolheu um grupo, digamos assim, não muito bom para ser seus discípulos. Mas é porque Jesus acredita que eles podem ser ótimos discípulos. Acredita neles. E por isso Jesus os escolheu. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Jesus veio a seus discípulos caminhando sobre as águas. Eles, porém, se apavoraram e gritaram: é um fantasma. Mas Jesus os acalmou: tende coragem, sou eu mesmo. Mas Jesus os acalmou: tende coragem, sou eu mesmo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar. Jesus veio a seus discípulos caminhando sobre as águas. Eles, porém, se apavoraram e gritaram: é um fantasma. Mas Jesus os acalmou: tende coragem, sou eu mesmo. Mas Jesus os acalmou: tende coragem, sou eu mesmo. Você está ouvindo a Voz do Pastor. Apresentação: Dom Jesus Maria. Meus irmãos, minhas irmãs, a imagem da barca sendo agitada no meio do lago, pelas ondas e pelo vento, nos recorda muitas vezes nossa própria vida, na qual já enfrentamos algumas dificuldades, algumas tormentas, algumas tempestades. Que mais e que menos já passou na sua vida por dificuldades, grandes dificuldades ou pequenas. O tamanho não quer dizer muito, mas já passamos por dificuldades, com certeza, né? São provas, são momentos de experiência, de experimentar-nos a fé, que vão acontecendo em nossa vida.
E, na verdade, não só experimentam nossa capacidade de resolver os problemas, mas experimentam também nossa fé, nossa confiança em Deus. Nestas tempestades da vida, que pode ser um fracasso matrimonial, ou pode ser um fracasso profissional, ou pode ser uma doença de um ser querido, enfim, mil coisas, um desemprego, outras muitas coisas. Nestas tempestades, pois, da vida, nos sentimos pequenos, frágeis, impotentes, sentimos medo, angústia, pavor, mais ou menos como os discípulos na barca, enquanto estavam atravessando e quando viram Jesus que acreditavam ser um fantasma. É assim como muitas vezes nos sentimos. E a nossa fé é colocada à prova, é experimentada. Nesses momentos é que nos perguntamos, cremos de verdade em Cristo Jesus? Confiamos nele? E se confiamos nele, por que temos medo? Por que sentimos angústia? Não deveríamos ficar tranquilos? De verdade deveríamos ficar tranquilos. Só que a nossa fé não é lá grande essas coisas. E por isso é que, apesar de crermos em Jesus, nós temos nossas dúvidas, como Pedro caminhando sobre as águas. Nós temos nossos medos, como o grupo dos discípulos no barco. Nós temos realmente, às vezes, nossas desconfianças. E por isso é que duvidamos. É por isso que, às vezes, nos sentimos fracos realmente na fé. Mas aqui, em lugar de ficar olhando o volume das ondas que são enormes ante as dificuldades da vida, os ventos que sopram com muita força, os problemas que surgem e as dificuldades, em lugar de olharmos as dificuldades e os problemas, nosso olhar deveria se fixar muito mais no poder de Deus. Deveria se fixar no próprio Deus, num olhar de confiança, sabendo que Ele sempre cumpre o que prometeu, e Ele prometeu estar conosco sempre. Não deveria ser um olhar só sobre o perigo, mas sobre aquele que pode nos tirar do perigo, aquele que pode realmente trazer a bonança para a nossa vida. E às vezes, esse olhar sobre as coisas que nos ameaçam é muito maior do que a nossa confiança em Deus. Por isso que sentimos angústia, medo, desconfiança, porque a nossa fé é fraca. Só que não podemos esquecer que nem sequer um fio do cabelo da nossa cabeça cai sem a licença do Pai. Estamos sob o controle do Pai. O Pai nos ajuda e nos controla. E também não podemos esquecer que a oração, como Jesus que subia ao monte de noite para orar, para estar a sós com o Pai, para conversar com o Pai, na oração também está a nossa força. Com a oração reforçamos a fé, reforçamos nossa confiança em Deus. E nestes encontros que são a oração e a reflexão da palavra de Deus, nós saímos fortificados para enfrentar qualquer situação em nossa vida. Algumas pessoas caem no desespero ante os problemas, ante estas tormentas das quais falamos. Mas nós cristãos nunca podemos esquecer que a nossa confiança deve estar em Deus e que Ele é nossa salvação. É claro que Deus conta com a nossa colaboração. Não se trata só de que Ele nos resolva os problemas. É claro, nós devemos contribuir também na solução desses problemas, mas sempre sem perder a alegria, sem perder a confiança, sem entrar no desespero. A oração nos permite ter serenidade para olhar o problema de frente e para encontrar soluções. Pela oração, Deus derrama a sua graça em nosso coração para que enfrentemos o problema com tranquilidade. Sem esquecer
que após cada tormenta, quando nós confiamos em Deus e colocamos da nossa parte aquilo que é necessário, nós saímos reforçados em nossa fé. É assim que cresce a fé. A fé, que é um dom de Deus, ela cresce na medida em que nós somos colocados à prova, em que a própria fé, o fato de confiar em Deus, é colocado à prova. Então, nessa medida, então, cresce a nossa fé. As pessoas que têm uma fé profunda é porque certamente passaram na sua vida momentos de dificuldade e nesses momentos acreditaram. As pessoas que têm uma fé profunda, certamente, é porque a graça de Deus as ajudou a sair dessas dificuldades e dessas tormentas. Os meios para sairmos das tormentas estão em nossas mãos, porque a graça de Deus está sempre garantida. Estamos apresentando A Voz do Pastor. Ao subir ao monte para orar a sós, foi Jesus se encontrar com o Pai. Na barca os discípulos, as ondas agitadas, ao andar sobre o mar, foi o Mestre o salvar. Coragem tende, eu sou, sobre as águas vos faço andar, estendo a vós a mão, se o medo vem, se tu és o Filho de Deus. Só com vossas forças não podeis levantar, com fé a mão de Deus segurai. Os vossos clamores Ele escuta e vos salva, sustenta o que vacila, levanta o que tombou. Coragem tende, eu sou, sobre as águas vos faço andar, estendo a vós a mão, se medo vem, sim, tu és o Filho de Deus. Coragem tem. Dom Jesus Maria. Vejamos, pois, agora algumas notícias diocesanas e também do mundo. Eu começo com uma notícia da Diocese. Para o dia 15 de agosto, sábado, está programado o Conselho Pastoral Diocesano. O Conselho Pastoral se reúne ao menos 2 vezes por ano e está formado por representantes das comunidades, das paróquias e principalmente das pastorais em nível diocesano. Todas as pastorais que tem na diocese, não é? Representadas pelos seus coordenadores. Então, normalmente, em 2 reuniões anuais, o Conselho se debruça sobre os problemas, as dificuldades e os projetos e programas de evangelização diocesano. Então, o dia 15 está programado o Conselho Pastoral Diocesano. Inicialmente tinha sido pensado para ser realizado na cidade-mãe do Rio, mas ante as dificuldades da pandemia, ele será online, se Deus quiser. Online teremos esse Conselho Pastoral Diocesano para ver um pouco como é que vai ser a nossa caminhada neste resto de ano e já pensando em programar para o próximo ano, porque a impressão que nós temos é que este ano já não vamos fazer grandes coisas devido às limitações da pandemia. Uma segunda notícia nos chega do Vaticano. O Papa, ao saber da notícia da grande explosão que aconteceu na cidade de Beirute, no Líbano,
o Papa está pedindo orações pelas vítimas daquela explosão. Até o momento são aproximadamente 100 mortos e 4.000 pessoas feridas, algumas de gravidade. Essa explosão aconteceu nesta semana na zona portuária de Beirute, onde havia grandes quantidades de material explosivo almacenado, guardado, né, naqueles lugares. E esta explosão, nós vimos, eu tenho visto algumas imagens, imagino que também vocês, não é? Primeiro um incêndio, depois uma grande explosão que arrasou com boa parte da cidade. Esta explosão nos lembra uma explosão que aconteceu 75 anos atrás, que foi a bomba atômica lançada sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Dentro da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidiu experimentar as suas bombas em 2 cidades de pessoas civis, de pessoas inocentes, que não tinham nada com a guerra. As decisões que se tomam nas guerras realmente são cruéis. E nem sempre se tenta combater o inimigo, mas às vezes se combatem os civis que estão desarmados e que estão desprotegidos. É um crime pelo qual a humanidade vai ter que pagar. E ainda estamos na corrida atômica, construindo mais bombas. Os países poderosos, é claro, os pequenos não. Mas os poderosos construindo ainda mais bombas e mais potentes que estas que caíram em Nagasaki e Hiroshima. Minha gente, estamos em agosto, mês vocacional. No domingo passado foi o dia dedicado aos ordenados, diáconos, padres e também bispos. No dia 4 foi a festa do Santo Cura de Ars, que é o padroeiro dos sacerdotes, né? Mas no domingo foi também, como digo, a lembrança dos ordenados. Neste domingo vamos recordar a vocação à vida em família. Este domingo também estamos celebrando aqui no Brasil o Dia dos Pais. É uma boa oportunidade para lembrar nossos pais, se estão vivos, para agradecer pessoalmente com um abraço, um gesto de carinho, enfim, se eles estão falecidos. É também uma oportunidade muito boa para lembrar-nos deles e orar, rezar a Deus pelo eterno descanso deles. Mas não esqueçamos, neste domingo, lembremos nossos pais também. No dia 16 teremos, o domingo, dia 16, será dedicado então à vida consagrada, à vocação à vida consagrada. No dia 23, a vocação aos ministérios e serviços na igreja, na comunidade, vocação e ministérios leigos, basicamente. E no dia 30, o último domingo do mês, será dedicado aos catequistas. Na diocese vamos retomando, após a pandemia, vamos retomando nossas atividades com prudência. Ainda temos muitas reuniões online, ainda continuamos com as missas também na TV e na internet, mas aos poucos já nossas paróquias já vão entrando na dinâmica das missas, com número reduzido de pessoas e também das atividades pastorais. Tá? Esperemos que, enfim, a pandemia não tenha aqueles rebrotes que tanto assustam os especialistas, mas que as coisas aos poucos se acalmem e, saindo a vacina, as coisas realmente se resolvam e tudo melhor, se Deus quiser. Nesta semana que passou, quarta-feira, celebramos a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, que está em Roma. Na igreja existem 4 grandes basílicas, que nós chamamos elas de basílicas maiores, porque são igrejas muito antigas e igrejas também muito grandes e importantes. O nome de basílica, que vem do grego, né? Basiliké,
que é, digamos assim, espaço real, por assim dizer, por assim traduzir. As basílicas, pois, são normalmente templos que a Santa Sé determina como basílicas devido à sua importância histórica ou à sua importância no momento, enfim. Nós temos, como digo, 4 grandes basílicas maiores, que são Basílica de São Pedro, Vaticano, Basílica de São Paulo, Extramuros, Basílica São João do Laterano e a Basílica de Santa Maria Maior. Mas no mundo nós temos aproximadamente umas 1.500 basílicas menores. Este título é dado pela Santa Sé, e aqui no Pará nós temos uma basílica menor, que é a Basílica Nossa Senhora de Nazaré, dedicada a Nossa Senhora de Nazaré. Os santuários são templos dedicados às peregrinações. Por isso, Nazaré, a Basílica de Nazaré também é santuário, porque recebe peregrinações de diversas partes do país e do mundo também. Mas aquelas igrejas que não têm peregrinações não deveriam ser chamadas de santuários. Embora muita gente goste desses nomes, mas não deveria ser chamada. Bom, uma última notícia é sobre Bento XVI, nosso Papa Emérito. As notícias estão chegando já faz alguns dias da sua fragilidade na saúde, inclusive apontando que ele está doente. Após a visita à Alemanha, teria ficado doente com uma infecção viral no rosto, que lhe causa muita dor. Enfim, são notícias não muito claras que vão chegando sobre a situação do nosso Papa Bento XVI. E nada mais por hoje. Desejo que vocês fiquem na paz, que a paz de Cristo vos acompanhe e até a próxima semana, se Deus quiser. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu senti minhas mãos, eu senti meus pés, eu senti minha alma e em todo o meu ser. Eu senti minhas mãos, eu senti meus pés, eu senti minha alma e em todo o meu ser. Aquele que caminhou sobre as águas, aquele que caminhou sobre as águas está aqui, está a meu lado. Está aqui, está ao meu lado. Como um raio caindo sobre mim. Como um raio caindo sobre mim. Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima. Me queima, me queima, me queima. Me queima, me queima, me queima. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu senti minhas mãos, eu senti meus pés, eu senti minha alma e em todo o meu ser. Eu senti minhas mãos, eu senti meus pés, eu senti minha alma e